nosso agradecimento aos evangelizadores que com tanto amor levam a mensagem do Cristo a essas crianças e dá no que deu, né? Uma comemoração à vida. Muito obrigada a todos. Vamos então, neste momento, convidar para compor a nossa mesa o nosso querido presidente da FERG, senhor Gabriel Nogueira Salum, o senhor Luciano Albuquerque, representante, presidente da UME, União Municipal Espírita de Santo Ângelo, e o senhor Otávio Borchardt, atual presidente da casa. Então, para nos harmonizarmos, como sempre iniciamos as nossas atividades com uma prece, convido então o nosso querido amigo Luciano para iniciar a nossa prece. Bondoso Deus, querido Mestre Jesus, amigo e irmão de todos nós, que manhã gloriosa, Senhor, permitiste que cada um de nós aqui participasse. Nosso sentimento de gratidão pelo teu infinito amor a todos nós. Senhor, querido Mestre, ampara-nos diante das nossas dificuldades. Alegra-nos, Senhor, com o teu infinito e bondoso amor. Quando ainda nos sentimos entristecidos, desalentados, mas, querido Mestre, sabemos que tu estás conosco, que os benfeitores amigos desta casa, de nossa federativa, de nossa união municipal, que também se fazem presente nesse momento, sorriem para nós. Que cada trabalhador deste lar espírita, desta escola, possa, Senhor, nesse instante, sentir no fundo do seu coração a alegria de estar servindo a fileira do Mestre querido, o Rabi da Galileia, que um dia, Senhor, tu nos enviaste para nos servir de exemplo, de modelo e de guia. E hoje, principalmente hoje, Senhor, o nosso coração não tem outra palavra a não ser gratidão. Com a certeza do amparo, com a certeza da providência divina e a alegria deste momento, nós queremos dar início à tarefa de hoje. Que assim seja. Na sequência, então, teremos a palestra com o presidente da FERGS, falar um pouco dele, desse querido irmão, que com tão boa vontade veio até aqui, saiu às 2h30 da manhã, ele e a dona Cláudia, com todo amor, é um incansável trabalhador espírita, trabalha no Centro Leon Denis, também no Hospital Espírita, desenvolve há muitos anos essa tarefa de amor ao Cristo e amor às pessoas, nossa gratidão. E deixamos então as palavras de hoje com o senhor Gabriel Salum.
Elas em cima, nós tivemos para deixar. Estão ligados. Tinha que tentar deixar aqui mais claro que eu falo. Queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, muito bom dia. É intraduzível para a nossa condição limitada de comunicação a alegria e o significado de um momento como esse. Muitas vezes, quando falamos na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nós que estamos habituados às instituições do mundo, imaginamos que se trata de uma estrutura burocrática, organizacional ou talvez um prédio na capital do estado. Mas, na verdade, as nossas instituições, elas são instituições de natureza espiritual, ligadas diretamente ao coração do Cristo e que conectam a cada um de nós por laços indestrutíveis de amor, de trabalho, de fraternidade. E quando nós nos sentimos, e eu tenho certeza de que esse sentimento habita o coração de todos nesse instante, em um centro espírita que concretiza 70 anos de caminhada, de esforço diuturno pela divulgação, pelo estudo, pela vivência da doutrina espírita, isso tem um significado muito especial. Significa que nós enxugamos muitas lágrimas. Significa que nós consolamos muitos corações. Que nós aclaramos visões e consciências para a vida e fomos capazes de juntos, através do Evangelho de Jesus e da doutrina que Ele prometeu como Consolador que o Pai enviaria, de trazermos propósito para que todos nós perseverássemos e nos mantivéssemos unidos. Então, queridos amigos, desde aqueles que habitam o corpo físico nesse instante, até aqueles outros que estão conosco agora comemorando este momento, recebam o abraço da família Espírita Gaúcha. O abraço da Casa de Spinelli, assim chamamos a nossa Félix, que é a casa de cada um de nós. Nós estamos agora aqui na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, porque nós somos uma família. Queremos nos dirigir com muito carinho, com muita consideração ao representante da administração pública municipal, e não só o Poder Executivo, mas também a todos os que constituem, legalmente e espiritualmente, a comunidade de Santa Rosa. Agradecendo porque na história dessa casa, desde o princípio, está essa contribuição, essa outorga de confiança, essa mão estendida que, temos certeza, tem sido retribuída a cada dia com um trabalho muito sério em favor da nossa comunidade. Nós vivemos, pedimos que leve essa mensagem ao nosso prefeito, aos nossos irmãos da Casa Legislativa Municipal, um período em que as sociedades humanas precisam de entendimento, de pacificação e, acima de tudo, de amor e fraternidade. Então, contem sempre, tenho certeza que falamos em nome da Camisa de Damasco, mas também com a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, para esse propósito. Desliguei o projetor. E dirigindo-se ao nosso querido irmão Otávio, que ora preside, que tem um compromisso tem um e ajustezinho aqui também, de liderar essa ele instituição. só clareia aqui perto. Nós queremos também, meu amigo, te trazer um abraço de gratidão por nos permitir partilhar desse momento. Os parabéns por essa belíssima edificação que está aqui, e nisso também cumprimentamos a todos, porque uma conquista como essas é, acima de tudo, a concretização da força da união dos espíritas. Pois bem, queridos, e o tema que nos cumpre abordar nessa manhã de hoje, na verdade, já foi introduzido pelas nossas crianças, pelas nossas turmas de evangelização, porque nos trouxeram em verdade momentos, inspirações de valorização à vida. E a vida o que é? Como é que essa pergunta tem sido respondida nos nossos corações? O que é isto que ao mesmo tempo está em tudo e nós não conseguimos escrever? O
poeta, conhecido de muitos de nós, Gonzaguinha, em um momento certamente de grande inspiração divina, foi trazendo esse questionamento de uma forma belíssima. Quando perguntava, mas e a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? E como que se angustiando, ele diz, o que é, meu irmão? Porque há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, uma gota, um tempo que nem dá um segundo. Mas há quem fale que é um divino mistério profundo, que é um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Ele diz que é vida e prazer, ela diz que a vida é viver, mas ela diz que o melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Mas eu sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé, diz o poeta, porque ela diz que somos nós que fazemos a vida como der, como vier, mas ela é sempre o quê? Desejada. Por mais que seja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita, e o poeta ficava, e nós também, com a pureza da resposta das crianças, porque ela nos diz de uma forma muito simples: é bonita e é bonita. Essa não se trata de uma visão superficial ou ilusória de uma vida que é repleta de desafios, mas sim da condição que nós temos de enxergar através das nuvens do materialismo, que muitas vezes nos impedem de perceber a realidade da vida. E tem feito, meus amigos, com que ao longo dos anos e mesmo dos séculos, muitos de nós não consigam perceber o valor e cheguem mesmo a desistir do sopro do Criador, que é a vida que nos foi otorgada por Ele. Quando, queridos, este modo de vida que nos compreende apenas como seres que se resumem entre um berço e um túmulo está falindo, a perspectiva materialista da vida já não tem mais o que nos entregar. Quando as descobertas científicas, belíssimas e importantes, não são capazes de combater a depressão, a ansiedade e os suicídios, nós precisamos realmente perguntar, como poeta, o que é, meu irmão? O que é que nós estamos fazendo aqui? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida na Terra? E por que sofremos, afinal de contas? Já no ano de 2015, a Organização Mundial de Saúde apontava-nos aquilo que hoje é, talvez, a maior epidemia da humanidade. 800 mil suicídios por ano. 1 a cada 40 segundos. Enquanto nós estamos falando, a cada 40 segundos um irmão nosso em humanidade em alguma parte do orbe terreno retorna pelas portas tristes, ilusórias do suicídio à espiritualidade, carregando consigo a perda de uma oportunidade que por certo será restituída pelo Pai em algum momento, mas não sem algumas dores que a doutrina espírita bem nos explica. Tenho certeza absoluta que cada um de nós tem aqui, na memória e no coração, a saudade e a lembrança de alguém que não suportou os pesos, as dores da vida, concebida unicamente como uma trajetória material. Já no ano passado, segundo a mesma Organização Mundial de Saúde, o suicídio tornou-se a maior causa de morte entre jovens de 15 a 22 anos. Antes eram os acidentes de trânsito, hoje não.
as aflições, as angústias, da forma como nós temos vivido, da forma apressada, distraída, elas têm alcançado a infância, os jovens. E nós ficamos imaginando que talvez essa seja unicamente uma realidade desses países como o nosso, que ainda possuem índices de desenvolvimento humano muito baixos, grandes desafios no terreno da economia, da política, da saúde, da educação, da assistência e da promoção social. Mas então nós vamos ao Japão, cruzamos o bordo e encontramos um país com baixíssimo índice de desemprego e altíssimos índices de suicídio. Nós vamos ao norte europeu, a Suécia, a Noruega, a Finlândia, e encontramos novamente o quê? Embora todo o bem-estar material que nós almejamos aqui, justamente um vazio com altíssimos índices de existência da vida. Então é claro que a pergunta nos chega: por que isso acontece? Por que o desvalor da encarnação? E a doutrina espírita, em sua completude, em seus aspectos científico, filosófico e religioso, vem trazer-nos a pergunta e a resposta na questão de número 943 do Livro dos Espíritos, esta que é a primeira obra básica da codificação, editada, publicada por Allan Kardec aos 18 de abril de 1857 em Paris. E a pergunta justamente traz a indagação de quais as causas, o que nos leva à loucura e ao desgosto pela vida. E os benfeitores espirituais nos respondem em 3 palavras, sobre as quais nós iremos discorrer e refletir humildemente neste momento. Dizem-nos eles que a causa desse desvalor, do desgosto, da perda da vontade de viver, da perda do brilho nos olhos, é primeiramente a ociosidade, depois a saciedade e por fim a falta de fé. Ociosidade, meus amigos. O que é ociosidade? Alguém me ajuda? Significa uma pessoa estar ociosa. O que falaram do tal do presidente da Félix, que está todo mundo com medo de conversar comigo? Podem me responder. Não é culpa tua, nem tua, Luciano, nem do Otávio. Não, no fundo, a gente também tem um bom coração. O que é, meus queridos? Ociosidade, nós já ouvimos esse termo. Fulano está ocioso, eu estou ocioso. O que significa isso? Desocupado. Muito bem. Sem ter o que fazer. Olha que interessante. E é esse mesmo conceito comum que nós temos da ociosidade. Então, o Livro dos Espíritos nos diz que a primeira causa da desistência da vida, dos suicídios, é a ociosidade. Pois bem, lembram da referência que eu trouxe do Japão? Não há desemprego. Aliás, as jornadas de trabalho são por lá ainda muito longas. As pessoas estão ocupadas. Mas, que ocupação é essa? Porque quando nós encontramos essa afirmação de que a ociosidade nos tira a vontade de viver, essa ociosidade não é unicamente a das atividades do corpo. Perguntávamos ainda qual o sentido da vida na Terra, por que estamos aqui? E a doutrina espírita, que ao falarmos dos objetivos da encarnação, diz que todos nós, invariavelmente, quando acordamos pela manhã, olhamos no espelho, aquela criatura descabelada, meio amassada, não é? E nos perguntamos, por que mais um dia? Por que sair da cama? Por que viajar alguns quilômetros? Nós precisamos lembrar. A reencarnação de cada um de nós tem 3 grandes propósitos. O progresso intelectual. Então nós estamos aqui para nos tornarmos criaturas mais inteligentes, mais cultas, aprimorarmos o nosso raciocínio. Mas não só isso.
Também estamos aqui para empreender o progresso moral. O que significa o desenvolvimento das virtudes, da generosidade, do altruísmo, do perdão, a educação dos sentimentos. Esse é o segundo grande objetivo das reencarnações. E o terceiro é: será que nós estamos aqui unicamente para cuidarmos da nossa própria vida? Ou cada um traz também um compromisso com aqueles que lhe servem? O que nos parece, meus amigos? Já pensaram por que nós somos seres gregários, ou seja, dotados de habilidades comunicativas? De que nos serviria a fala se nós não fôssemos inevitavelmente destinados à convivência? Não faz sentido pensarmos nisso? Porque o terceiro objetivo das vidas de todos nós é contribuir com a obra da criação, melhorar o mundo em que nós vivemos, partindo do nosso mundo íntimo, contagiando o nosso lar e alcançando a grande comunidade humana. Então, esses três propósitos de viver, eles estão gravados, porque são elementos da lei divina. Aonde? Onde está gravada a lei de Deus? Segundo a doutrina espírita, na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Quem me ajuda? Na consciência. E eu peço que levante a mão quem deixou a consciência em casa hoje de manhã. Alguém esqueceu a consciência em casa? Não. Nem tu, Emerson, que chegou meia-noite, né? Essa criatura é caridosa. Ele chegou de Porto Alegre, em Santo Augusto, ontem à meia-noite, e me mandou a rota que eu deveria seguir seguramente hoje de manhã para chegar aqui. Muito obrigado, meu amigo. Não deixaram a consciência em casa? Não é possível. Porque a consciência é um atributo do espírito imortal. Nós não conseguimos nos apartar, nos separar dela. E é por isso que quando nós estamos alinhados com esses propósitos da vida, nós temos uma alegria íntima, independentemente das circunstâncias exteriores. Vocês já viram pessoas que na extrema miséria têm paz e têm alegria? Nos dão lições de vida passando por dificuldades imensas. Algumas outras enfrentando enfermidades gravíssimas e têm uma serenidade capaz de nos dar inveja. Não que o espírita tenha inveja, não? Eu estou falando em tese só. Mas há pessoas que nos inspiram, que nos animam, mesmo em meio às lutas. Por quê? Porque estão alinhados com esses três propósitos. E muitas vezes nós ouvimos alguém dizer: fulano é muito bem sucedido. Se diz isso aqui em Santa Rosa, você deu bem na vida, o filho do cicrano está muito bem. Quando a gente ouve alguém dizer fulano cicrano ou fulano cicrano está muito bem, o que isso quer dizer normalmente? Que a pessoa tem dinheiro, né? Tem um bom carro, uma boa casa, um bom fornecimento de botox para tudo, né? Faz viagens. Esse é o sucesso do mundo. E eu pergunto, mas ainda assim não há tristeza nos palacetes, no interior dos grandes carros? Por que, meus amigos? Por causa da ociosidade. Muitas vezes nós estamos ocupados, mas não estamos trabalhando. Opa, como assim? Mas aquela criatura que está deprimida é alguém viciado em trabalho. Desde que o sol raia até a hora que ele se põe, a pessoa trabalha. Será? E nós voltamos novamente ao socorro do Espiritismo na questão 675 de O Livro dos Espíritos. O que é que nos diz a doutrina espírita sobre o conceito de trabalho? O que é trabalho segundo o Espiritismo, meus amigos? É toda a ocupação útil. Útil para quem? Para o espírito imortal, que está reencarnado por quê? Para o progresso intelectual, para o progresso moral e para contribuir com a obra da criação. O que significa tudo isso? O raciocínio que nós estamos fazendo é que nós podemos estar ocupados, mas espiritualmente ociosos. Aliás, esse é um contexto muito comum da vida superficial, automática,
e apressada, que infelizmente ainda vige entre nós. Então é por isso que as estatísticas do Japão, da Suécia, são tão altas quanto as do Brasil. É por isso que o nosso estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, a gente, com algum mérito, às vezes estufa o peito naquele nosso hino, que é bastante humilde, diz, né? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Já ouviram, né? O gaúcho, quando faz isso, a gente chega a duplicar de tamanho, assim, né? Pois é. É claro que nós temos grandes conquistas, mas temos desafios. A estatística de suicídio no Rio Grande do Sul é a maior do país. Assim como a estatística proporcional à população do consumo de algumas drogas, como a maconha, o álcool. Nós estamos também nisso muito próximo, infelizmente, dos campeões nacionais. Então é preciso repensarmos a nossa vida. Não é a vida do outro. Essa fala, essa reflexão de hoje não é para quem não veio, porque a gente fica pensando, eu queria que tivesse vindo meu marido, né? Isto é para minha sogra, isso é para minha vizinha. Não, gente. Isso é para nós. E o nosso exemplo será para minha sogra, para minha vizinha, para meu marido, para meu filho, que não veio. Então é importante que cada um possa pensar em si nesse momento. Vamos repassar o nosso dia de ontem. Vamos pensar no que nós fizemos durante a última semana e pensar dessas atividades, se todas elas estão alinhadas com esses 3 propósitos. Se o que nós estamos fazendo nos traz progresso intelectual, progresso moral e melhora o mundo, nós estamos alinhados com a vida. Nós não sofreremos da ociosidade do espírito. Nós vamos ser sinceros, para ver se não existe aí perda de tempo, espiritualmente falando, e, portanto, perda de vida. A benfeitora Ivone do Amaral Pereira, médium, que psicografou talvez a obra mais importante acerca desse tema, intitulada Memórias de um Suicida, por mais de uma vez já nos trouxe o fato de que este ato grave, lamentável, que precisa ser evitado a qualquer custo, da desistência de viver, ele não ocorre apenas naquele instante. Ele é o conjunto, a consequência de pequenas desistências todos os dias. Eu não tenho tempo para ir ao centro espírita. Eu não tenho tempo para realizar um trabalho voluntário. Eu não tenho tempo para ouvir as pessoas que precisam de mim. Será que Deus, que é infinitamente bom e justo, que é perfeito, nos teria permitido reencarnar com 3 objetivos, mas também com circunstâncias impossíveis para que nós os realizássemos? Faz sentido isso? Não. Somos nós que nos atrapalhamos. Essa miopia espiritual precisa encontrar um bom ótico, não é, Luciano? E Allan Kardec é um ótico excelente, porque as lentes de vida que ele nos traz através das obras da codificação espírita nos permitem enxergar e compreender com clareza o Evangelho de Jesus, que não é outra coisa senão um roteiro infalível para a nossa caminhada. É por isso que o Mestre afirma com tamanha segurança: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz mais: e ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa é a tradução correta, não é ninguém vai. Porque quando o Emerson me disse hoje de manhã como vir até Santa Rosa, é porque ele já veio. Quem já veio conhece o caminho. Quando Jesus nos diz: ninguém vem ao Pai senão por mim e pelo meu Evangelho, é porque ele já percorreu a trajetória espiritual que nós estamos percorrendo. E por isso o Evangelho é tão seguro. Por isso ele tem tanta autoridade. Pois bem, meus amigos, superemos a ociosidade. Auxiliemos os nossos irmãos a encontrarem propósito para a vida trabalhando no bem. Mas eu tenho meu trabalho profissional. Sim,
o nosso trabalho profissional também deve ser fonte de evolução intelectual, moral e para melhorar o mundo. Se somos pedreiros, carpinteiros, se somos donas de casa, se somos advogados, médicos, professores, a forma como desempenhamos essa tarefa. Se somos administradores públicos, a pecha da administração pública, né? Este rótulo de corrupção é muito próximo da minha profissão, dos advogados. E nós temos generalizações infelizes e às vezes até pensamos que devemos nos afastar do exercício dessas profissões. E não. Onde é mais densa a noite, mais necessária a luz. É preciso nos fortalecermos, confiarmos na ética como forma de superar a ociosidade. Essa é a primeira causa do desvalor da vida. E a segunda qual era? Que dissemos que está na questão 943 do Livro dos Espíritos. A ociosidade, depois dela a saciedade. Ainda antes da falta de fé, Silvana. Nós estamos chegando lá, a ordem não importa. A saciedade. O que significa dizer que nós estamos eventualmente saciados? Satisfeitos. E às vezes até passa um pouquinho. Querem ver uma coisa? Tem churrasco aqui, eventualmente? Domingo, sim. Às vezes tem, né? Aí, a criatura tira o salsichão, às vezes ali, né, o pãozinho, aquela coisa toda, e a gente come, né? Aí daqui a pouco sai, às vezes faz um coração, né? Também sai, a gente também come. Aí sai a costela, o gaúcho brilho, come. Pode ter um vegetariano aí também, não tem problema. Vem aquela maionese caseira que a criatura faz. Também, né? E já não tem mais espaço quando alguém tira a picanha. E aí a criatura segue comendo numa jornada desesperada, como se não fizesse há mais de mês. E quando não aguenta mais, olha os espetos vazios, alguém diz, mas a fulana fez uma ambrosia. E tem o pudim. E aqui no Rio Grande do Sul tem o sagu. E a gente continua. E aí quando termina, nós estamos saciados. Mas é alguma coisa que nos traz também um certo mal-estar depois. Porque às vezes é demais. E assim, vamos socorrer dos mais antigos agora, dos encarnados há mais tempo. Quando a pessoa come demais ou come alguma coisa que não faz bem, a gente diz que ela vai ter o que depois? Congestão. Porque quem é antigo mesmo diz que é uma congestão. Que vai ter uma congestão. É uma congestão, uma indigestão, dá uma confusão com efeitos muito graves, pode levar à desencarnação. Mas o espírito imortal também consome através dos nossos sentidos, através da nossa sensibilidade. Então, assim como o corpo pode sofrer por alimentar-se mal, pelos excessos, pelos equívocos, o espírito imortal pode também. Quais são as músicas que nós andamos ouvindo? O que nós assistimos na televisão? Quais são os ambientes que nós frequentamos? Aliás, qual o emprego que nós temos dado à energia sexual? De que forma nós temos vivido esse tipo de relacionamentos? Porque a gente pode ser aquele sujeito inconsequente do churrasco de domingo, espiritualmente falando, e podemos nos envenenar o espírito imortal e nunca estarmos saciados, porque existem prazeres que não atendem às nossas reais necessidades. É como ter sede e beber água do mar. A sede não se extingue e o sujeito se desidrata cada vez mais. É preciso refletirmos, nós somos os seres inteligentes da criação. Ainda um dia desses, conversávamos com jovens de escolas públicas da nossa capital, em uma tarefa em representação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul.
E aí tivemos a oportunidade de projetar, nada contra a pessoa, mas nós precisamos ter a crítica. Por exemplo, uma música da Ludmilla. E a primeira estrofe era de uma inteligência fantástica, porque ela dizia assim, aí mudava, né, o verso. E o segundo verso era e o terceiro era e o quarto repetia 5 vezes, é bom, é bom, é bom. E depois vinha uma rima pobre de edredom com Chandon, que é uma bebida alcoólica. Aí eles começaram a rir, porque não se davam conta que ouviam isso repetitivamente, como muitas expressões artísticas absolutamente enfermas, mas que estão aí, e a gente continua consumindo. Depois apresentamos uma música bonita, e eles gostaram. As nossas programações televisivas, muitas vezes a gente reclama que não está dormindo bem, mas antes de dormir escorre sangue da televisão. Muitas vezes os nossos filhos estão sofrendo uma violência espiritual pelas programações na TV, na internet, que nós não cuidamos. Certa feita nós ouvimos de uma educadora uma frase brilhante. Ela disse: deixar uma criança sozinha em frente a um computador com internet é muito mais grave do que soltá-la em uma esquina de uma grande metrópole, porque as possibilidades são ainda maiores. E nós não estamos falando aqui de proibição ou de cerceamento, nós estamos falando de educação, conjunto de novos hábitos. Então, diante disso, queridos, nós ficamos pensando, que prazeres, e nós estamos aqui para sermos felizes, é verdade. Que prazeres nós devemos buscar? Às vezes a gente vê as pessoas colocando em risco a própria vida porque querem a adrenalina, né, de um esporte radical. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabem qual é o esporte mais radical que já se inventou na face da Terra? Vamos ver que palpite vocês têm aí. Quem acha que é o bungee jump, aquele que a pessoa se atira com uma corda na cintura? Ninguém acha que é esse? Descer aquelas corredeiras remando? Não é também. Saltar de paraquedas? Não. Sabem qual é o esporte mais radical de todos os tempos? Chama reforma íntima. É uma viagem para dentro. Porque quem aqui nasceu de parto normal? Vou fazer uma estatística, depois o município pode usar, inclusive. Assim. Quem nasceu de parto normal aqui, levanta a mão. No cordão umbilical de vocês, tinha um manualzinho dizendo como usar? Se chorar, aperta aqui, aperta nesse botão para ser feliz, nesse outro aqui para trocar a fralda. Não tinha. Deve ser o caso do povo do parto normal. Quem nasceu de cesariana? E vocês vieram com um manual de instruções? Também não? Eu fui cesariana também. Não veio, né? Pois é. Quando a gente usa mal alguma coisa, ela estraga. E o manual do espírito imortal não é outro senão a única ciência que estuda, que tem por objeto de estudo o espírito imortal que nós somos, que é a doutrina espírita. E aqui não vai nenhum desprezo ou desconsideração por nenhuma outra filosofia, ou ramo de conhecimento, ou confissão religiosa. Mas essa abordagem nos permite reconhecer as nossas reais necessidades e as fontes de verdadeiros prazeres, que não estão na gula, que não estão no sexo sem afeto, que não estão na exposição irresponsável da vida. Nós não precisamos ir muito longe. Quando as crianças terminaram de se apresentar e nós fizemos a composição da mesa, eu vim aqui para frente e comecei a olhar nos olhos de vocês. E se vocês pudessem se ver agora, há uma expressão de paz, de satisfação, de felicidade, de prazer. Vocês viram a carinha dos evangelizadores que estavam junto com as crianças aqui? Se vocês não repararam, gurias, vocês podem se levantar de novo, só para a nossa plateia ver que bonitos que vocês são, os nossos evangelizadores. Levanta.
Olha aquele povo da música ali. Eles não estão com cara de gente feliz. Existem muitas lutas na seara do Cristo, mas o prazer da prática da caridade é incomparável. Quando nós sabemos que alguém deixou de se suicidar, que alguém superou uma depressão, que alguém se consolou pela desencarnação, pelo afastamento temporário de um ente querido, através do Espiritismo, que uma criança foi salva do abandono, do alcoolismo, da dependência química. Nós não medimos quilômetros, nós não medimos tempo, nós não medimos recursos. Olha só que belo centro espírita. E nós não somos loucos. Bem normais talvez não, mas, meus amigos, existe aqui uma fonte de felicidade incomparável. A lei divina, recordarmos, está gravada na consciência. Não dá para deixar em casa. E o homem só é infeliz, continua o próprio livro dos Espíritos, quando dela se afasta, quando nós nos afastamos desses propósitos. Então, queridos, ociosidade, podemos estar ocupados, mas precisamos estar trabalhando espiritualmente. Isto sim traz valor para a vida. Saciedade, cuidado com os prazeres que nos esgotam, que nos adoecem, porque na verdade os prazeres inesgotáveis e superiores a todos os outros advêm do bem que nós fomos capazes de praticar. E a terceira, agora sim Silvana, a terceira causa do desgosto de viver é a falta de fé. E qual é a nossa perspectiva de fé à luz da doutrina espírita? É uma fé cega? Quando nós dizemos que o Espiritismo é ciência, e ele é filosofia, também é, mas será o Espiritismo religião? O Espiritismo é religião ou não é? Dizem que a melhor resposta para essa pergunta, quando alguém nos faz, é perguntar de novo à pessoa: mas o que você entende por religião? Porque se para você religião é um conjunto de ritos, de práticas exteriores, uma hierarquia de sacerdotes, e ainda um conjunto de dogmas, de verdades inquestionáveis. Não, o Espiritismo não é uma religião. Mas sim, o Espiritismo é religião na acepção profunda e verdadeira do termo, porque religião vem de religare, o termo latino que significa a reconexão, a aproximação, a ligação do Criador com a criatura. Aí sim, porque o aspecto religioso da doutrina espírita é a consequência moral do conhecimento científico e da reflexão filosófica. E a consequência disso é o melhoramento de conduta. Quando nós melhoramos a nossa conduta, nós nos sentimos e efetivamente nos aproximamos mais de Deus. Religare, religião. Então esta fé que a doutrina espírita nos permite é uma fé esclarecida, é uma fé racional. O Espiritismo responde de forma muito clara às perguntas existenciais. Quem sou? Vamos voltar a elas. De onde venho? Para onde vou? Qual o sentido da vida na Terra e por que sofro? O que nos diz o Espiritismo? Quem sou? Espírito imortal. De onde venho? Criado por Deus, simples, ignorante, inexperiente. Para onde vou? Destinado à perfeição e à felicidade, de acordo com o desenvolvimento das minhas virtudes. Qual o sentido da vida na Terra? Por que tantas lutas? Por que tantos desafios familiares, sociais, íntimos? Por que suportar essa luta e ainda fazê-lo com alegria e esperança? Porque a Terra é uma escola de almas. Porque nós estamos aqui para cursar como classes escolares o magistério do Espírito. Porque a encarnação é uma oportunidade belíssima. Ah, mas Gabriel, tu não conheces a minha família. Porque lá em casa há abandono, há violência, há incompreensão.
Tu não conheces o meu chefe. Tu não conheces a minha sogra. Eu não sei por que a sogra acaba sendo uma criatura assim, né? A pessoa deu à luz na terra a criatura de quem nós gostamos, não é? É claro que a vida de cada um de nós está cercada de desafios que externamente nós não podemos aquilatar, avaliar. Mas também é certo, queridos, que nós estamos na melhor família para o nosso progresso. Os lares, eles são ninhos de fortalecimento e de reajustes. A sociedade que nós vivemos é fonte de reflexão em que muitas vezes a nossa rebeldia só aprende com a professora dor. Não seria tão necessário, mas nós agimos assim, insistindo em andar de olhos vendados. Pois bem, a fé que nós temos é a certeza da vida futura. A certeza, a convicção de que a justiça divina, ela se instrumentaliza por uma lei de causa e efeito. O que faz com que eu seja hoje, como espírito imortal, milenar, o herdeiro das minhas escolhas do ontem. E se eu não estou ainda tão feliz como gostaria, basta que hoje eu comece a escolher e agir diferente, pelo esforço diário de transformação. Música dos primeiros pequenos aqui. Todo dia é dia, né? De se transformar, de se trabalhar. Mas às vezes a gente desiste muito rápido. Por isso que eles gritavam tão forte, né? Os nossos pequeninos diziam: não desista. Sabe por quê? Alguém aqui tem o hábito de tomar chimarrão? Se eu dissesse para vocês, a partir de agora vocês não podem mais tomar chimarrão. Durante muito tempo, naquele mesmo horário, no mesmo lugar, a gente até mesmo sem pensar, ia botar a erva na cuia e esquentar a água, porque ali existe um hábito. E Allan Kardec define a educação, no comentário que faz a questão 685A do Livro dos Espíritos, como sendo o conjunto dos hábitos adquiridos. E a nossa transformação pessoal não é outra coisa senão o refazimento dos hábitos. Então, onde eu tinha o hábito de falar mal dos outros, eu precisarei construir com esforço a virtude do silêncio ou da benevolência. Mas não vai ser de um dia para o outro. Precisa de muito esforço. Agora é um esforço que vale a pena. A fé que a doutrina espírita nos traz nos faz compreender que, além da morte física, pode haver ventura ou dor, que jamais valerá a pena desistir da vida no corpo físico, porque o que nós encontramos não é o nada, mas sim uma grande decepção, porque a vida continua. Mas muitas vezes nós ainda teremos que lidar com algumas dores que ficamos. E nesse momento, meus amigos, já preparando o encerramento da nossa reflexão, é preciso que nos mobilizemos. Haverá alguém aqui talvez pensando, mas este trabalho em torno da doutrina espírita, esse cuidado com as pessoas, essa dedicação, isso não é para mim. Ou às vezes, Otávio, a gente descobre a reencarnação e transforma ela em oratória. Vocês já viram isso? Olha, isso aqui vai ser para daqui a 10 vidas. A gente descobre a imortalidade e vira sistema de banco, né? Vai parcelando, parcelando, parcelando. Principalmente aquilo que a gente precisa fazer hoje. Mas quem governa o universo é Deus. E Deus não é um banco. Deus é um coração. É um pai. É um educador. Então, se ele apresenta um desafio hoje, é porque nós já podemos começar a vencê-lo hoje. É para nós, sim. E é sempre o momento de salvarmos vidas, iniciando pela nossa própria e contagiando a terra inteira. É para lá que nós vamos, invariavelmente. Nós vamos contemplar uma aurora de paz, de entendimento, de fraternidade e de amor.
Bem-aventurados, nos disse o nosso mestre e amigo Jesus, os mansos e pacíficos, pois que eles herdarão a terra. Pois bem, meus amigos, até Allan Kardec, e aqui contaremos uma breve história para nos despedirmos de vocês nessa manhã. Até Allan Kardec teve seus momentos de lutas, de hesitações, porque em uma determinada manhã de trabalho ele havia recebido muitas dificuldades, muitas reclamações, faltavam-lhe muitas vezes até os recursos materiais, os companheiros nem sempre eram aqueles que ele estimava que fossem, porque nós convivemos com quem nós precisamos conviver, não com quem nós queremos. E Allan Kardec estava como que acabrunhado naquela manhã, na capital da França, em Paris. E chegou a ele, pelas mãos da sua amada Gabi, a esposa, Amélie Gabrielle Godet, um pacote que alguém havia entregue às portas da sua casa. E ele então, com aquele humor muitas vezes até deprimido, abre o pacote. E ali havia uma carta, acompanhada de uma encadernação muito bela. Abre a carta e inicia-se a narrativa de um jovem, dizendo: Senhor Allan Kardec, trabalho hoje como encadernador em uma das grandes gráficas de Paris. Sou jovem. Há alguns anos conheci aquela que se tornou a razão do meu viver, a minha amada Antoinette. Nós nos conhecemos, nos apaixonamos de uma maneira tão bela, Sr. Allan Kardec, que em breve começamos a namorar. O namoro fluía muito bem, e quanto mais nos conhecíamos, mais nos amávamos. E eu tive a certeza de que aquela era a mulher da minha vida. E então nós nos casamos. Quando nos casamos, eu tinha uma paz no meu coração de que aquela companheira para a vida toda seria a razão de todas as minhas alegrias. Até que a minha felicidade foi arrebatada pela notícia da enfermidade. Muito pouco tempo depois do nosso casamento, a minha amada adoeceu gravemente, narrava o jovem. E a doença como que a tirou dos meus braços tão rápido. E ela se foi. Depois que ela se foi, contava o jovem, eu não tive mais razão de viver. Não fui mais ao trabalho. Não tinha condições de me levantar da cama, de sair de casa, ele contava. E o único pensamento que eu era capaz de nutrir era como acabar com tudo isso. E eu pensei que não seria difícil, porque afinal de contas, senhor Allan Kardec, eu não sei nadar. Bastaria que eu fosse a uma das pontes do rio Sena, especialmente à noite, aquelas águas escuras, e de lá me atirasse. Ninguém veria. E a minha dor teria fim. Assim eu pensei durante algum tempo e tomei a decisão. Seria aquela noite. Saí de casa, aflito. Fui até a ponte do rio Sena. Era noite. As águas frias talvez acelerassem o meu intento, e eu apoiei-me ao beiral da ponte, quando senti na minha mão um objeto úmido. Fui ver o que era um livro. E naquele livro umedecido alguém havia escrito: leia esta obra, ela salvou a minha vida. Então eu, que nutria um conflito muito grande, resolvi que antes de me atirar às águas do Sena, eu leria aquele livro. Retornei à minha casa. Li inteiro o livro dos Espíritos. E agora eu o restituo, aquele mesmo livro, ricamente encadernado por mim, com o meu amor e com a minha gratidão. Porque eu não lhe conheço, senhor Allan Kardec, mas eu quero lhe pedir que o senhor não pare jamais este trabalho. Porque este livro, escreveu o jovem,
salvou a minha vida também. Meus amigos, a razão pela qual esta casa existe, a razão pela qual nós todos estamos aqui, que é o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, está apto a salvar as vidas humanas de todas as suas agruras, a salvar-nos dos nossos únicos e reais inimigos, nós mesmos. Mas é preciso que nós entreguemos a ela todos os tesouros do nosso coração, as nossas mãos laboriosas, as nossas inteligências, o nosso esforço, o nosso carinho, o nosso trabalho. Vale tudo o que temos. E nós teremos a alegria restaurada como teve o codificador Allan Kardec naquela manhã, quando ele enxugou uma lágrima, recolocou um sorriso no rosto e voltou a trabalhar para que nós tivéssemos hoje o que nós temos nas mãos, o Consolador prometido, essa luz incomparável a iluminar as trevas da alma. Então, queridos, salvemo-nos uns aos outros pelo conhecimento, pela prática, pela vivência, pela divulgação da doutrina espírita. E jamais, se assim o fizermos, a vida vai se esvair pelas nossas mãos. Se temos afetos queridos que hoje nos causam dor ou saudade, o façamos por nós e por eles, porque o reencontro sempre vem. Agora, nós queremos nos reencontrar estando bem, fortes. O perfume da alma a gente não compra numa loja. O perfume da alma é a caridade. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe essa casa, essa cidade. E que nós tenhamos a alegria de viver. Muito obrigado. Um abraço, um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Em nome da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E mais uma vez, parabéns à nossa querida Caminho de Damasco por essa conquista que veio muitos anos. E muita alegria. Muito obrigado. Obrigada por essas reflexões de valorização da vida. Nossa vida que é um presente de Deus para nós. Vamos então encerrarmos com a nossa prece final, lembrando a todos que não teremos o passe individual hoje, então faremos aquele passe coletivo. Nos concentremos, fechemos os nossos olhos físicos e nos coloquemos abertos para receber de Deus, dos espíritos trabalhadores e amigos dessa casa, tudo o que necessitamos: a coragem, o fortalecimento, a paciência, o amor e a cura para os nossos males. Te pedimos, ó Pai, faça-se em nós, segundo a sua vontade e as nossas necessidades. Com o sentimento de gratidão, ó Pai, te pedimos que possamos voltar sempre a essa casa, buscar aqui aquilo que precisamos, o conforto nas horas difíceis, o equilíbrio nas dificuldades e principalmente o amor, as verdades que temos no Evangelho do Cristo. Essa casa divulga o Evangelho. Essa casa nos traz o Cristo perto de nós e nos mostra que é possível sim nós agirmos como Ele. Ele que veio antes de nós, Ele que veio nos mostrar todas as virtudes que precisamos adquirir. Ele nos mostra o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Essa vida que queremos fazer valer.
através da caridade e do amor. Obrigada, ó Pai, por essa oportunidade bendita e que possamos permanecer aqui, a cada dia melhores, mais pacificados, mais amorosos, mais cristãos. Que a paz e que o amor de Cristo permaneça conosco. Que assim seja. Então, ao encerrarmos, queremos novamente agradecer a todos vocês que nos proporcionaram este momento tão alegre, tão feliz. E queremos convidá-los, aqueles que já têm os cartões e aqueles outros que não têm e que desejarem, a confraternizarem conosco no almoço dos 70 anos. Se alguém não tiver cartão, é só falar com o pessoal da casa, estamos bem paramentados, ficou fácil de nos encontrar, né? E a casa está sempre aberta, a casa é nossa, da comunidade. Um bom domingo, uma ótima semana a todos. Vamos mais uma vez, no final, cantar essa belíssima música, Casa que Acolhe. Pede antes que vocês saiam para ajudar nós no coro com isso, né? Vamos lá. Todo mundo dando um pouquinho para a nossa casa aí que tá crescendo. Em meio às trevas espessas do orgulho egoísta, desesperam-se os corações humanos, esquecidos da unidade construtiva que ensina e faz crescer. Muito longe, fulgura o sol da imortalidade, com seus raios precisos, conclamando a todos. Trabalhadores da última hora, vide a minha vinha, manejeis o arado e atendeis a boa semente. E lhe será pago o que for justo. E mais do que isso, adentreis ao reino onde vigem, sem oposição, as leis do amor e progresso, emanadas do Supremo Senhor. No anseio da alma em busca do ser, encontramos o erro, a dor, sem saber porquê, sem ter direção, vencidos pelo querer, caindo na cegueira, desfigurando como Saulo, cegamente a caminho pra combater a Damasco, mas não chego, pois a verdade vem pra convencer que a vida pra quem quer vencer é doar amar. 70 vezes 7 perdoar, deixar crescer. Tu exerces da paz, erguida no caminho, pra dizer a quem chega a você, não está sozinho. Uma casa que acolhe os que orientam, espalhe multidão amor, e a vida não termina nas dores que atormentam, mas elevam quem trabalha com fervor. Não são só paredes cobertas por um teto que guardam exterior e gestos, é uma casa no caminho, de portas sempre abertas, trazendo amor pra mais perto. No trabalho fraterno, no estudo sério, auxiliando ao pobre que passa, atendendo ao chamado do divino verbo, dizendo o que queres que eu faça. Essa casa de oração, um caminho redentor, colocando